Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Nós iremos ler inicialmente apenas 2 versículos, os versículos 9 e 10. Porém, você vai manter a sua Bíblia aberta, pois nós discorreremos sobre outros versículos deste capítulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 9 e 10 diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Vamos ler juntos o versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Senhor, este é o teu povo, e esta é a tua palavra. Nós desejamos ouvir-te, e imploramos que no poder do Espírito Santo, o Senhor reverbere a sua voz em nosso meio. Faça ecoar a tua vontade em nossos corações, a fim de que aprendamos e então sejamos edificados e praticantes desta palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Meu querido, a vida cristã está definitivamente submersa no oceano da graça. Não existe qualquer dimensão da espiritualidade dos discípulos de Jesus que não seja tocada e marcada pela graça de Deus. Desde a nossa salvação, como um produto da graça, até a nossa divorciado desta preciosa graça. Então, toda a nossa vida, todas as dimensões da nossa espiritualidade estão afetadas diretamente pela graça de Deus. A graça que nos adota, a graça que nos justifica, a graça que nos redime, a graça que nos escolhe, esta graça preciosa, que está sobre nós do começo ao fim. Eu queria dizer para os irmãos que o fato de nós estarmos aqui esta noite é graça de Deus. O fato de acordarmos pela manhã é graça de Deus. O fato de podermos cantar louvores ao seu nome é graça. O fato de termos liberdade para adoração é graça. Todas as coisas, irmãos, na vida cristã, todas as coisas são derivadas desta maravilhosa graça que ora cantamos. Nós aqui esbravejamos esta noite cantando, dizendo: maravilhosa graça, este amor que não falha, que tomou o meu lugar. Pois bem, é sobre esta graça que nós queremos discorrer nesta noite. É sobre esta graça poderosa que já nos alcançou, que já nos transformou, mas queríamos entender as implicações deste dom precioso de Deus no nosso ministério cristão. Então eu queria, olhando para esse texto, enxergar algumas implicações da graça para o serviço e para a vocação cristã. Antes, eu queria ambientá-lo no que diz o texto de um modo geral. Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja majoritariamente gentílica, de gregos. Corinto era a capital da filosofia grega. Paulo escreve talvez em tom de profunda admoestação. Afinal de contas, a igreja em Corinto estava vivendo momentos difíceis, complicados, tensos, e a carta se tornou um compêndio politemático. No capítulo 1 ele trata de um assunto, capítulo 2 de outro, 3 de outro, e parece que não faltavam problemas para esta igreja. E Paulo, em tom pastoral, resolve escrevê-los.
parece-nos que ele já o havia feito, pois no capítulo 5 da sua primeira carta, ele menciona já os ter escrito antes. Então, provavelmente, esta primeira carta, como nós conhecemos, não seja a primeira, e talvez a segunda carta de Paulo à igreja em Corinto. No capítulo 15, Paulo está encerrando o seu discurso. Paulo está finalizando o seu argumento doutrinário, instrutivo para esta igreja. E agora ele trata de um tema que é fundamental à fé cristã, a saber, a ressurreição de Cristo. Eu preguei recentemente na igreja sobre esse texto e falei que a ressurreição de Cristo está para a fé cristã, tal quanto o oxigênio está para a sobrevivência humana. Não dá para se pensar em espiritualidade cristã sem a doutrina bíblica da ressurreição de Cristo. Afinal de contas, disse o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança. Há quem diga que havia uns saduceus nesta igreja, importunando os irmãos, com a ideia de que a ressurreição era uma fábula, era um conto mítico e ficcioso. Nós cremos que não eram os saduceus os perturbadores da igreja em Corinto, e talvez a filosofia grega, dualística, que acreditava que o homem era dividido em duas partes, matéria e espírito. Os gregos afirmavam que o espírito é bom, mas a carne para nada prestava. A carne era literalmente imprestável. Platão defendia a ideia de que o corpo era a prisão da alma. E talvez para os gregos e filósofos daquela igreja, admitir a ressurreição era quase que uma incoerência. Pois, se a carne é má, do que valeria ressuscitar em corpo? Do que valeria ser trazido de volta dentre os mortos para ser colocado outra vez nesta prisão corporal? Então era uma incongruência para os gregos a doutrina da ressurreição. Eles até negavam a própria ressurreição de Cristo, e Paulo começa a fazer defesas. E ele diz que a ressurreição de Cristo foi prenunciado segundo as Escrituras. Veja comigo o capítulo 5, os versículos 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E Paulo combate então o pensamento que ia de encontro com a ideia de que a ressurreição era uma premissa verdadeira, dizendo as Escrituras já nos prenunciavam a ressurreição. Se nós voltarmos nossos olhos para as profecias do Antigo Testamento, encontraremos argumentos escriturísticos acerca da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos mortos. É como se o apóstolo Paulo estivesse agora montando um tribunal e reunindo júris. E o primeiro júri, a primeira testemunha, é a própria Escritura. E ele diz, vejamos, vocês que afirmam que a ressurreição é um conto, é um equívoco, quero lhes apresentar a Escritura. E a Escritura diz que o Messias seria levantado dentre os mortos. Porém, o apóstolo Paulo vai um tanto quanto mais além. Não que fosse necessário, não que as Escrituras não sejam suficientes para nos dar provas acerca das verdades cristãs. Mas Paulo diz assim, eu quero trazer até vocês, diante desse tribunal, outras testemunhas. Quero lhes apresentar Cefas, também chamado Pedro. Jesus apareceu para Pedro depois da sua ressurreição. Como se não bastasse, Paulo convoca mais 500 testemunhas. E dizendo, Cristo não apareceu apenas a Cefas, mas o fez também para mais de 500. E ele faz uma ressalva, dentre os quais muitos permanecem vivos. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, olha, Cristo ressuscitou e eu tenho testemunhas para isso. Se você quiser, nós podemos ir casa em casa e eles testificarão do que eu lhes estou ensinando. Como se não bastasse, ele diz assim, quero trazer diante deste júri mais 12 homens. Judas não estava, mas Matias já havia sido colocado em seu lugar.
E ele diz que os apóstolos também davam testemunha acerca da ressurreição de Cristo. Dava testemunho acerca da ressurreição de Cristo. E por fim, ele disse, eu também me faço como testemunha nesse júri. Ele apareceu a mim. O Cristo a quem pregamos não ficou no sepulcro. Ele não está manchado pela lama da sepultura. Antes ressuscitou dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo. E eu sou uma testemunha viva disso. Paulo, então, diante desse cenário de tribunal e de júri, ele apresenta provas incontestáveis de que Cristo estava ressuscitado. Agora, se colocando como uma das testemunhas, ele vê a necessidade de defender a validade e a autoridade do seu apostolado. Eu não sei ao certo quanto problema Paulo teve nesse sentido, mas na sua segunda carta aos Coríntios, que na verdade seria a terceira carta, ou quem sabe a quarta carta, ele faz questão de uma vez mais defender o seu apostolado. Parece que de alguma maneira havia naquela igreja alguma suspeita se Paulo era de fato um enviado de Deus, um comissionado pelo Cristo vivo e ressurreto. Ele diz assim, olha, eu sou uma testemunha. Obviamente não me igualo aos demais, porque sou um como que nascido fora de tempo, como uma mulher que deu à luz antes dos 9 meses. Eu fui, permita-me a linguagem, eu fui parido antes da hora. Não sou digno de ser contado entre os apóstolos, até porque, antes de ser um emissário de Cristo, eu fui um perseguidor da igreja. E então os versículos 9 e 10 que nós lemos é uma defesa do apostolado. Paulo está dizendo, eu também sou uma testemunha. E ainda que vocês suspeitem da validade do meu apostolado, eu estou dizendo que foi Cristo quem me chamou e o fez pela sua graça. Tendo dito isto, eu queria caminhar com vocês, olhando para o texto, para os versículos que lemos, sobre as implicações da graça de Deus para a vida e para o ministério cristão. Até aqui vocês estão me acompanhando? Amém? Vamos ao versículo 9. Quando Paulo trata acerca de uma visão, e aqui eu vou usar um neologismo, uma visão desglorificada de si mesmo. Versículo 9, ele diz assim, eu sou o menor dos apóstolos. Eu mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Perceba algumas coisas juntamente comigo. Ao defender o seu apostolado, nos versículos lidos, Paulo em nenhum momento recorre à nobreza do seu currículo, e sim à grandeza da graça de Deus. Ele começa a sua defesa com uma afirmação nada glamurosa, ao dizer, não sou digno. Esta é a primeira linha do currículo desse apóstolo, indigno. Fiquei pensando e imaginando como seria ir para uma entrevista de emprego, onde a primeira linha do meu currículo, ou na primeira linha do meu currículo estivesse escrito, não sou digno dessa vaga. Eu penso que essa seria uma trágica autoapresentação, pelo menos do ponto de vista do marketing pessoal. Imagina o diretor de recursos humanos tendo o seu currículo na mão e na primeira linha, antes de qualquer atribuição ou qualificação profissional, estivesse escrito, indigno para esta vaga. Pois é assim que o apóstolo Paulo se apresenta. Fazendo uma defesa do seu apostolado, ele diz, indigno. As expressões, nascido fora do tempo, menor de todos os apóstolos, perseguidor da igreja, apontam para uma visão descentrada e desglorificada de si mesmo. Diferente dos movimentos do gospel contemporâneo, e aqui eu não me refiro apenas à música, mas ao mercantilismo da igreja contemporânea, onde a evidência se faz necessária, onde as curtidas se fazem
oportunas para o nosso nome estar estampado, talvez, nos principais canais das redes sociais, Paulo diz assim: se há um nome que me classifica, é indigno. Eu não sou digno. Talvez, irmãos, para mim ou para você, essa declaração fosse até plausível. Mas eu quero rapidamente lembrá-lo sobre quem é este homem que afirma de si mesmo: sou indigno. Primeiro, Paulo era um hebreu, natural de Tarso, judeu, circuncidado segundo a lei, educado aos pés de Gamaliel, doutrinado em uma das melhores universidades cristãs da sua época, fariseu zeloso, exímio conhecedor da palavra de Deus, detentor de uma dupla cidadania, um homem que desfrutava do poliglotismo, talvez falasse 4 idiomas, o grego, o hebraico, um pouco de aramaico e quem sabe o latim. E ele está dizendo assim: não sou digno. Apesar de um currículo carregado de classificações e atribuições, ele afirma de si mesmo, com uma visão desglorificada: não sou digno. Mas a pergunta que eu faço é: quem o será? Quem pode ser digno diante do digno? Quem é digno diante da grandeza e da perfeição do eterno Deus? Quem pode ser achado digno diante do trono de Deus e do Cordeiro? Nos tempos antigos, ninguém por conta própria podia se aventurar e se apresentar a um rei. Isso seria um crime. E o faltoso seria execrado da presença da alta majestade. Era necessário então que o rei o convidasse à sua presença. Isso era um ato de dignidade. Pois bem, Paulo está dizendo assim: eu não tenho a audácia de bater no peito e entrar na sala do rei. Eu não sou digno para isso. Meus queridos irmãos, apesar das nossas melhores qualificações, nós precisamos aprender a ter esta visão desglorificada de nós mesmos. Não pensarmos de nós mais do que convém, como nos ensina as Escrituras. E repudiarmos todo flecha em nosso coração de autoglorificação, de vanglória, de altivez de espírito. Paulo olha para si mesmo e diz: eu não sou digno. Eu queria dizer para você nessa noite: você também não. Eu não sou digno de estar aqui esta noite pregando a palavra de Deus. Eu não sou digno de ter sido chamado com a vocação pastoral. Você não é digno de ser líder do seu grupo familiar. Você não é líder de ser hospedeiro da sua célula. Você não é digno de estar aqui essa noite. Você não é digno de abrir a boca e cantar louvores a Deus. Você não é digno. E eu queria começar o sermão dizendo isso. Tenha essa visão desglorificada de si mesmo. Você não é digno. Posso ouvir um amém? Não somos dignos. Mas Paulo continua. E aí no início do versículo 10, ele nos apresenta uma correta avaliação de sua própria vocação. Ele diz assim: olha, eu não sou digno, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ele diz assim: eu não sou digno, e eu posso atestar isso para vocês, mas Deus é gracioso. Veja que visão equilibrada e bíblica de si mesmo. Eu não sou digno, mas Deus, o digno, é gracioso para comigo. Paulo encontra então sua identidade vocacional, não em suas habilidades, não em seu currículo, não nas suas atribuições qualificativas, mas na graça de Deus. Ele lembra que, a despeito dos seus méritos, ou dos seus deméritos como perseguidor da igreja,
o fato de ter sido chamado para o apostolado se deve tão somente ao fato de que Deus é gracioso e concede dons a homens e mulheres indignos. Entenda, nesse texto Paulo não está se referindo à sua vida pessoal, à sua existência, ainda que cremos que também nós somos definidos pela graça de Deus. Podemos dizer que somos salvos pela graça de Deus, mas não é sobre isso que ele está falando. Paulo não está dizendo assim, pela graça sou quem sou. Ele diz, pela graça sou o que sou. A ideia aqui tem a ver com a sua funcionalidade vocacional. Paulo está falando da sua vida como um bisturi na mão de um médico, como um instrumento, como uma ferramenta na mão de um artesão. Paulo está dizendo assim, o meu apostolado não veio das minhas habilidades. O meu apostolado não veio da minha formação. O meu apostolado não veio do meu conhecimento exímio acerca das Escrituras. O meu apostolado originou-se tão somente na graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Nesse texto nós iremos perceber que não é a primeira vez que Paulo atribui a Deus a concessão graciosa dos dons para o serviço e para o ministério cristão. Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8 diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo o quê? A graça que nos foi dado. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. E quem exerce misericórdia, o faça com alegria. Mas no versículo 6 ele diz que os dons são diferentes e são distribuídos segundo a graça de Deus. Os dons são diversos, mas a graça é a mesma. Uns servem a Deus, conforme o apóstolo Paulo nos fala aqui na sua palavra, através das contribuições. Outros através do serviço admoestativo. Há quem o faça pela profecia, pela evangelização, pelo ensino. Mas ele diz, todos estes dons são produtos da graça de Deus. Vá comigo agora para a carta aos Efésios, capítulo de número 4. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 7 e 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. E a graça, olha a palavrinha de novo aqui, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, e aqui ele está citando o Salmo 68, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Mas isto é produto da graça de Deus. O Deus que nos salva pela sua graça, também nos confere, nos outorga dons pela mesma graça. E aqui eu queria que você lembrasse de uma coisa. Todas as vezes que Paulo prefacia as suas cartas e saúda os seus remetentes, ele fala de si mesmo pelo menos duas coisas, na maioria das vezes. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo distingue quem ele é do que ele foi chamado para fazer. Paulo, servo de Cristo. A palavra grega para servo é douloi ou doulos, que significa literalmente escravo. Paulo está dizendo assim, sabe quem eu sou? Eu sou um escravo de Cristo. E fui chamado por Ele, pela sua graça, para ser um dos seus emissários, para ser apóstolo. Eu queria aplicar essa palavra ao seu coração nesse instante. Eu creio que não apenas o apóstolo Paulo,
ou os antigos irmãos da igreja primitiva, receberam de Cristo dons. Mas o mesmo Cristo, doador, gracioso, está presente, atuante na igreja contemporânea, concedendo também dons aos homens. Há uma canção de um cantor contemporâneo nosso, e conterrâneo também, Armando Filho, que diz que não há inúteis na casa do Pai. O que eu estou querendo dizer para você é que se você é um cristão, se você é um nascido de novo, se a graça de Deus revelou salvação ao seu coração, não parou por aí. Deus também lhe chamou para o serviço, e para tal Ele conferiu à sua alma dons graciosos. A pergunta é, se você consegue discerni-los. Eu tenho pensado sobre o serviço cristão e sobre os dons, e dentre as minhas reflexões, creio que há algumas razões pelas quais muitos de nós assumimos um único dom na igreja: o dom de vir para o culto. Eu tenho quase certeza que você tem esse dom, e o tem exercido semana após semana, domingo após domingo, o dom de estar no culto, cantar ao Senhor, abrir sua Bíblia, pegar o seu carro, sair de sua casa e vir a este lugar. Mas a pergunta é, você sabe quem é no corpo de Cristo? Paulo está dizendo que quando Cristo subiu às alturas, ascendeu à direita do Pai, Ele concedeu dons aos homens. Ele abençoou a sua igreja, Ele ferramentou o seu povo com dons espirituais que são graça, ou graças de Deus. Mas a pergunta é, será que podemos dizer, pela graça sou o que sou? Será que temos esse discernimento? Será que você sabe para o que Deus lhe chamou? E eu queria dizer que vai além de ser participante de um grupo familiar ou de uma célula. Lá na igreja eu falava que a maioria afirmaria, se questionado a esse respeito, qual é o seu serviço e qual é o seu dom na casa de Deus? E muitos diriam, eu sou da SAF. Outros diriam, eu sou da UPH. Eu sou do ministério tal. Mas a pergunta é, eu não estou falando de questões estruturais, eu não estou falando da treliça, eu estou falando da videira. A pergunta é, o que Deus lhe chamou para ser? Será que você tem o discernimento disso? Será que se nós passássemos esta noite um relatório, cadeira por cadeira, com a simples pergunta, quem é você no corpo de Cristo, você conseguiria responder? Eu sou um mestre, eu sou um administrador, eu sou um evangelista, eu sou um admoestador, eu sou um pastor, eu tenho um dom de cura, tenho um dom de fé, de conhecimento, de sabedoria. Meus queridos irmãos, Paulo tem uma correta visão sobre quem ele é dentro dessa dimensão maior do corpo de Cristo. E ele diz, eu sou indigno, mas Deus me concedeu o dom de ser chamado apóstolo. Eu sou indigno, mas Deus me atraiu pela sua graça e me outorgou uma ferramenta preciosa para que eu sirva. A pergunta é se você conseguiria fazer o mesmo esta noite. Dizer, eu sou pastor pela graça de Deus. Eu sou mestre pela graça de Deus. Essa é uma necessidade que nós temos. Discernirmos a nossa vocação no corpo de Cristo. Pois senão, estaremos fazendo muitas coisas, envolvidos em muitas tarefas, mas talvez não exercendo o nosso ministério. Você precisa então orar ao Senhor, dizendo assim, Senhor, quem eu sou? E agora eu estou pensando na configuração de ministério. O que eu sou no corpo de Cristo? O que o Senhor me chamou para ser em termos de vocação? Vou continuar exercendo o dom apenas de vir ao culto? Mas eu queria ir um pouquinho adiante, dizendo que nenhum dos irmãos, se são verdadeiros crentes, nenhum dos irmãos, absolutamente nenhum de vocês, estão totalmente desprovidos
de graça e de dons, para que continuem se desculpando no serviço do Mestre. Se você disser assim, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum ministério, você está indo de encontro com as Escrituras. Porque a palavra de Deus diz que Cristo concedeu dons aos homens. E a Bíblia não está falando dos não crentes, dos incrédulos, ela está falando da igreja. Que Cristo, o glorificado, o assunto, à direita do Pai, o ressurreto, concedeu dons aos homens. Você também foi abençoado por Deus com dons espirituais, com esse charisma de Deus. Você precisa identificá-lo para servir a Deus a partir disso. Paulo continua. E ele agora nos ensina acerca de uma relação equilibrada entre a graça de Deus e o trabalho humano. Veja comigo, novamente, 1 Coríntios capítulo 15. Pela graça de Deus sou o que sou, e ele está falando sobre a ação de Deus nele. Deus me chamou e Deus me outorgou para o dom do apostolado. Agora, e a sua graça que me foi concedida, o que é que ele diz? Não foi em vão. Antes, ele fez o quê, irmãos? Trabalhei muito mais do que todos eles. Veja o que ele está dizendo. Deus me chamou para ser apóstolo. É graça dele. E esta graça não foi desperdiçada em minha vida. Eu acho interessante essa ideia do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que Deus não perdeu o seu tempo. Que Deus não investiu em vão. Que Deus não jogou fora o seu dom, o seu presente. Paulo está dizendo assim, meus irmãos, eu trabalhei muito. Suei a camisa. Com alegrias e com lágrimas, eu exerci a minha vocação. Ela não foi enterrada. Ela não se deixou vencer pelo desânimo. Eu servi ao Senhor. Eu estava nos campos. Eu estava de casa em casa pregando o Evangelho. Eu fui a lugares ermos. Eu cheguei a ser perseguido. Eu sofri naufrágios. Eu lutei com feras e estava lá, exercendo a minha vocação e dizendo, Deus, a graça do Senhor em minha vida não será desperdiçada. Mas a pergunta é, será que todos nós podemos dizer o mesmo esta noite? Será que você pode dizer esta noite assim, Deus me chamou para ensinar. Ah, pastor, eu tenho ensinado. Eu tenho feito isso, eu tenho perdido noites diante das Escrituras, me alimentando da palavra de Deus, crescendo no conhecimento do Senhor. Ah, pastor, Deus me chamou para ser um encorajador. E eu tenho andado de casa em casa. Às vezes recebido portas fechadas, mas eu tenho suado a camisa. Fico pensando que às vezes, nós estamos à semelhança daquele homem que ao receber o talento, enterrou, guardou no cantinho, ao invés de multiplicá-lo. Paulo está dizendo assim, Deus fez um investimento em minha vida, e Ele não desperdiçou esse investimento. Deixa eu dizer para vocês aqui, quando Deus nos abençoa com dons, Ele está fazendo um investimento gracioso em nossas vidas. E a pergunta é, será que podemos dizer como o apóstolo Paulo, Deus não desperdiçou as suas fichas? Deus não jogou fora a sua graça? Será que você pode dizer isso? Ou diferentemente, o seu talento está enterrado? Os seus dons estão engavetados? O seu ministério está sepultado? A sua alegria de servir na casa do Senhor já está embebedada pelo sono. Você não tem mais prazer. Você não tem alegria de multiplicar esse serviço com outros, de abençoar outros com o dom recíproco. Paulo está dizendo assim, Deus me abençoou, e eu abençoei muita gente
com a bênção de Deus sobre a minha vida. Deus me agraciou quando me chamou para ser apóstolo. E Ele não perdeu o seu tempo ao fazer isso. Eu quero lembrá-lo da parábola dos talentos. Mateus 25, se você quiser abrir sua Bíblia, dos versículos 14 a 30, nós não iremos ler, mas gostaria que você tivesse o texto em mãos. O texto nos ensina que dons, dádivas espirituais nos têm sido dadas. E a pergunta que eu lhe faço essa noite, o que é que você tem feito com elas? Pela fé você tem aproveitado ou pela incredulidade desprezado esses dons da graça de Deus? A graça de Deus sobre a sua vida em forma de ministério tem crescido ou tem sido enterrada? Será que você pode dizer de si mesmo que a camisa está molhada de suor, porque a ideia de trabalho aqui é de trabalho duro? Será que você pode dizer, olha, minha camisa em casa está manchada de suor, porque eu tenho exercido com esmero, com dedicação e com intensidade o dom que Deus me deu? Ou a camisa está guardada em casa, como aquelas que a gente faz para aniversário de grupo de igreja, que a gente usa uma vez e nunca mais a coloca sobre o corpo. Guardadinha. Ah, passou um tempo atrás, olha, eu estava lá na igreja e eu servia. Eu estava envolvido com tudo, mas agora, o senhor sabe, né, tem irmão chato na igreja. Aquele irmão me desapontou. Não vou mais. Agora resolvi assumir o ministério do banco. Fico sentado, volto para casa, ninguém me aperreia, não aperreio ninguém, está tudo certo. Quem sabe você, há tempos passados, exercia a sua vocação nesta igreja, ou fora dela, na extensão do reino, mas agora está quase que embalsamado, não se move mais. Essa parábola nos ensina algumas coisas, e eu acredito que coadunam com o que Paulo está ensinando. A primeira verdade da parábola é que todas as coisas pertencem ao Senhor. Deus é o doador de todas as coisas, e Ele, por sua graça, resolveu abençoar a sua igreja. A segunda verdade é que o Senhor quer que sejamos fiéis na administração destes talentos, e aqui eu quero lembrá-lo que talento não era talento como nós estamos falando. Era uma quantia financeira, era um investimento, era um empreendimento. Deus deseja que sejamos fiéis, que sejamos achados fiéis no exercício da nossa vocação. Queria dizer ainda que é pecado quando não usamos com fidelidade os dons que recebemos de Deus. Sabe, você que está me ouvindo agora, e que tem se assumido na posição sempre de esquiva, eu queria dizer que é pecado ser mordomo infiel do dom da graça de Deus que lhe foi concedido. É pecado. Se você deseja assumir esta posição e manter-se nela, o faça sabendo que você está pecando contra Deus. Diz que um daqueles homens, ao receber 5 talentos, o multiplicou. Outro recebeu 2, também o multiplicou. E o que recebeu apenas 1 talento, deu desculpas. Ah, aquele meu senhor é muito rude, e quem sabe ele poderia, a bolsa de valores poderia cair, e então eu não queria assumir esses riscos, você sabe, né? Eu preferi guardar o talento, trancar a chave e ficar aqui. Qual desculpa você tem dado para não servir a Deus? Qual desculpa você tem dado para não exercitar o seu dom, a sua vocação, o seu ministério? É o cansaço? É o muito trabalhar lá fora? São as pessoas chatas que convivem com você? Ou é a sua própria chatice? Quais são as desculpas que você continuará dando para não multiplicar, para não florescer, para não frutificar com o dom da graça que Deus tem derramado sobre a sua vida? Quais desculpas mais?
Por fim, irmãos, Paulo encerra dizendo assim: eu trabalhei muito, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Veja o que ele diz no finalzinho do versículo 10. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo se via um operário da graça de Deus. Quem está fazendo tudo, ele diz, é Deus, e é pela sua graça. O resultado do meu trabalho, do meu suor, as igrejas que nasceram, os corações transformados, não fui eu. Foi a graça de Deus para comigo. O crescimento da minha célula não fui eu. Foi a graça de Deus para comigo. A bênção de Deus sobre o meu ministério não sou eu, não fui eu, é a graça de Deus para comigo. Os corações que têm sido alcançados não sou eu, é a graça de Deus para comigo. As casas que têm sido abençoadas não sou eu, mas a graça de Deus para comigo. Meus irmãos, Paulo diz assim: eu sou apenas uma formiguinha, um operário da graça. Quem está agindo é Deus, quem está fazendo é Deus, quem está plantando igrejas é Deus, quem está transformando corações é Deus, quem está dando crescimento à comunidade da fé é Deus, e eu sou apenas um operário desta graça de Deus. Não é sobre mim, não é sobre o quanto eu suei, não é sobre o quanto eu trabalhei, não é sobre o quanto eu investi, mas é sobre a graça de Deus para comigo. Não eu, mas a graça de Deus para comigo. Sabe, chegar no final do ano com os relatórios, bonitinho, meu grupo cresceu, multiplicou, Deus abençoou, pessoas foram transformadas, a graça de Deus irrompeu contra cadeias e grilhões, pessoas foram libertas. Mas depois precisamos lembrar que somos apenas operários e formiguinhas nas mãos de Deus. Não fomos nós, mas a graça de Deus para conosco. Precisamos lembrar disso e ter a nossa consciência avivada com esta verdade. Não eu, mas a graça de Deus para comigo. Ah, Deus está lhe usando, pois bem, é Deus, é a sua graça. Deus está usando a sua célula, pois bem, é Deus, é a sua graça. É a graça dele para comigo, é a graça que age em nós, e é a graça que age através de nós. O ministério cristão não é sobre o que fazemos, mas sobre o que Deus está fazendo através das nossas vidas. Não é sobre o quanto temos trabalhado, mas o quanto Deus tem trabalhado pela instrumentalidade dos nossos ministérios. Não é sobre o quanto temos suado, mas o quanto Deus tem derramado a sua graça para abençoar o nosso labor. Se essa igreja tem crescido, não é por causa do pastor Ivanilson nem da sua família, é a graça de Deus. Se essa igreja tem abençoado essa cidade, não é por causa do conselho, é pela graça de Deus. Se vocês têm sido visitados pelo Espírito Santo, não é por causa da boa música, é pela graça de Deus. É graça do começo ao fim, queridos irmãos. E precisamos lembrar disso. É graça. Paulo diz, eu não sou digno. Uma visão desglorificada de si mesmo. Mas ele diz, Deus é gracioso, e em sua graça Ele outorga bem aos homens. Uma visão correta acerca da vocação. Depois ele diz, mas esta graça não foi em vão, não foi inútil, não foi desperdiçada, eu trabalhei muito. Uma visão equilibrada entre a ação da graça de Deus e o trabalho humano. E por fim, o sentimento de operário. Se você quer se ver como alguém nessa igreja, se veja como um operário da graça de Deus. Meus irmãos, eu olho para essa ideia como de uma ferramenta que Deus está trabalhando para usar, para cortar melhor. Eu queria lembrá-lo de algumas verdades e trazer essas aplicações para o seu coração. A primeira delas, dentro de tudo que já falei, é que antes de Deus agir através de nós, Ele deseja agir em nós. A primeira ação de Deus não é no campo do trabalho, mas do coração. Eu tenho dito, e isso tem sido uma tese na minha vida e no meu ministério,
que Deus está mais interessado em quem somos do que naquilo que fazemos. Podemos ser bons operários, bons ativistas dentro da igreja, bons servos, de coração servil, disponível. Mas eu queria dizer que a primeira ação de Deus não é sobre aquilo que fazemos, mas sobre o que somos. Deus está interessado em trabalhar em nós, em seu coração, de mudar o seu coração, de transformar o seu caráter, de lapidar a sua vida, de fazê-lo mais parecido com Ele. A primeira ação de Deus não é no campo do trabalho, mas no campo do caráter e do coração. Antes de Deus agir através dessa igreja, Ele age na igreja. Antes de Deus trabalhar no seu ministério, Ele vai trabalhar na sua vida e no seu coração. A nossa devoção, na perspectiva das Escrituras, antecipa a nossa missão. Você é mais importante para Deus do que o seu trabalho para Deus. Sabe, você pode estar correndo como um louco, desesperado, servindo, sendo exímio, sendo diligente, mas a pergunta que eu lhe faço é: o quanto de Deus há em sua vida? O quanto você passa de tempo com Ele? O que nós somos com Deus é mais importante do que o que fazemos para Deus. Primeiro Ele age em nós, para então agir através de nós. Amém? Uma segunda implicação é que Deus age através de nós, mas Ele age também apesar de nós, porque é graça. Você não pode se achar a última bolacha do pacote. Você não pode ser abduzido pela síndrome de Elias. Senhor, só sobrou a mim. Eu sou o único fiel nessa igreja. Eu não sei se você já viu crente assim, que bate no peito e diz assim: eu sou o único que trabalha. Eu sou o único que ora. Eu sou o único que evangeliza. Eu sou o único que faz visitação. Deus diz assim: opa. Tem mais 7.000 joelhos que não se dobraram. Se Deus age através de você, lembre-se, Ele não o faz por causa de você, mas apesar de você. Pois se for pelo mérito, não é graça. Se for pelas nossas virtudes, se for porque nós lemos muito a Bíblia, ou porque oramos muito, ou porque nós somos destros e habilidosos no que fazemos, deixa de ser graça. Deus quer agir através da sua vida. Mas lembre-se, a ação de Deus não está condicionada a você. A graça está apesar de você e apesar de mim. É graça. Ah, mas não vou fazer mais. Não vou mais servir, não vou mais atuar no meu ministério, não vou ser mais um operário, não vou mais colocar as minhas ferramentas espirituais a serviço do Senhor. Ah, não vai não. Deus vai levantar outro, que vai fazer no seu lugar, e ponto final. Porque você não é aquela bolachinha que Deus diz assim: ele não vai fazer, eu não vou fazer mais nada. Coitada da igreja, fulano de tal pendurou a harpa, ninguém vai cantar mais, deixou de tocar a igreja, não vai ter mais louvor. Entenda, Deus deseja agir através da sua vida. Mas se você tentar enterrar os seus talentos, Ele vai usar outro e vai fazer o que tem de fazer apesar de você, meu amigo, porque é graça de Deus. Ele age em nós, Ele age através de nós, mas Ele age apesar de nós, pois é pela sua graça que Ele age. Está entendendo? Amém? Mas eu queria dizer algo mais. A sua indignidade pessoal não é desculpa para você não servir a Deus. Muitos se desculpam dizendo: eu não sou digno. Ah, pastor, eu sou tão pecador que eu nem me vejo ali, sabe? Eu. Se alguns crescem um coração e se inflam na vaidade da vanglória, outros, por sua vez, ficam aquietados ali, dizendo assim: não, eu não. Quem eu me ensinar a Bíblia, meu Deus do céu, eu só li a Bíblia 80 vezes na minha vida, Deus me livre. Não, eu não. Eu não tenho habilidade, eu não tenho este potencial. Eu não sou destro o suficiente. Não, eu não, pastor, conta com outro aí, eu sou indigno. Pois bem, deixa eu lhe dar uma boa e uma má notícia. A má notícia é que você é indigno mesmo. A má notícia é que, se Deus não lhe der graça, você é como um serrote cego.
A má notícia é que você é impotente mesmo em si mesmo, que você é inábil. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que Deus resolveu usar a gente assim, comum, para fazer coisas extraordinárias e glorificar o seu nome. Deus usa indignos como nós, Deus usa gente imperfeita como nós, para fazer conhecido o mistério da sua glória, para dar a conhecer a sua grandeza. Sabe quem é que Deus vai usar? É você, o indigno, o impotente, o incapaz, o inábil, aquele que bate no peito como publicano e diz: ser propício a mim, pecador. Pois bem, Deus escolheu usar gente assim, gente de carne e osso, homens que são homens e mulheres que são mulheres. Então a sua indignidade não é uma desculpa para que você não faça nada. Paulo disse: eu sou indigno, mas Deus é gracioso. E todas as vezes que Satanás acusar a sua consciência, dizendo: você não presta, você não serve para esse ministério, você não é capaz, diga assim: é verdade, Satanás, vou ter que concordar contigo nessa hora, mas eu queria te dizer outra coisa: Deus é gracioso e usa gente como eu, pequenininho, pobre, incapaz, frágil, para fazer conhecida a força e a glória do seu nome, porque não é sobre mim, é sobre Ele. Então pare de dar desculpa, pare de dar desculpa, e se escondendo através das suas fraquezas, porque diz a palavra que Ele colocou o tesouro em vasos de barro, para que a glória e o poder fossem somente dEle. Sabe, quando olha para você e diz assim: mas aquele ali, não serve para nada, mas Deus escolheu para colocar o tesouro da sua glória, que é o Evangelho de Jesus Cristo. É pequenininho, é frágil, qualquer coisa quebra, é assim mesmo. Mas Deus escolheu para fazer conhecida a sua força em nossas fraquezas. Entenda isso. Eu sou indigno, você também. Mas a graça de Deus revela força em nossas fraquezas. E eu queria dizer: Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar o seu ministério, Deus quer usar as suas fraquezas, Deus quer usar essa igreja, apesar das impotências, das inabilidades, das inoperâncias, porque é a graça de Deus, não eu, mas a graça de Deus para comigo, foi o que disse o apóstolo Paulo. Por fim, eu diria que se tudo é pela graça, somente Deus é digno de glória. Se tudo é pela graça, só Deus é digno de glória. Ou não? Se tudo é pela graça, eu aprendo que somente Deus é digno de glória. Trabalhei muito, cansei, suei, servi, me envolvi, investi minha vida. Pois bem, mas foi graça. E só Deus é digno de glória. Esse é o objetivo supremo de todas as coisas, da sua vida, do seu chamado, da sua família, do exercício do seu dom. Você precisa entender: é pela graça e para a glória de Deus que eu ensino, que eu prego, que eu pastoreio, que eu admoesto, que eu oro. É pela graça e para a glória de Deus que eu administro, que eu evangelizo, que eu visito. É pela graça e para a glória de Deus que eu oro pelos enfermos. É pela graça e para a glória de Deus que eu tenho sido abençoado para dar conhecimento a outros. É pela graça e para a glória de Deus somente. Se tudo é pela graça, tudo é para a glória de Deus. Não tem nem um pouquinho de glória para você, nenhum, nem para mim. Se você quiser continuar servindo a Ele, você precisa ter uma visão desglorificada de si mesmo, porque nunca será sobre você. Você pode trabalhar muito, meu amigo, mas a glória tem que ser sempre somente para Ele. A Deus seja a glória pelos séculos dos séculos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ele e somente a Ele seja glória eternamente. Amém. Se tudo é pela graça, somente Deus é digno de glória. Se você trabalha para Deus, na dependência da graça de Deus, fique tranquilo por saber que, tal como o trabalho dele não é vão em você, muito menos será desperdiçado o seu trabalho para ele. Eu quero encerrar, ainda no capítulo 15, lendo com você o versículo 58.
Queria que nós pudéssemos ler juntos. Eu queria convidá-las a colocar de pé. Primeira Coríntios 15, 58, vamos ler todos juntos a uma só voz. Portanto, sabendo, deixa eu dizer uma coisa para você, continue servindo, firme. Fique firme durante esse ano. Não estou dizendo que no seu grupo, na sua célula, o negócio vai ser fácil, não. Eu estou dizendo, fique firme. Apesar dos pesares, a despeito das crises, das dificuldades, fique firme. Permaneça inabalável. A palavra grega aqui é draios, que significa alicerçado, firmado inabalavelmente. Seja abundante. A ideia aqui da expressão grega é de trabalhe além da medida, faça em sobra, exceda, progrida cada vez mais, faça ainda mais. Se você já tem servido ao Senhor, eu queria dizer para você assim, faça um pouquinho mais, exceda, faça em sobra, faça além da medida, seja abundante. Ah, Senhor, eu estou fazendo, mas sabe que a Bíblia condena aquele que faz relaxadamente? Está dizendo assim, quer servir a Deus? Seja firme. Seja firme. Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Graças a Ele nós temos vitória sobre a morte. Fique firme. Seja inabalável. Permaneça alicerçado. Seja abundante. Faça além da medida. Faça de sobra. Porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Sabe o que você faz para Deus e ninguém vê? Não é em vão. Sabe as noites que você passa, às vezes, estudando para aplicar o sermão na sua célula e ninguém está vendo? Não é em vão. Sabe os esforços que você tem que fazer, às vezes, para chegar na célula? Não é em vão. Sabe as noites de oração, de trabalho duro, para que Deus abençoe o trabalho de suas mãos? Não é em vão. O nosso trabalho no Senhor não é inútil. O nosso trabalho em Deus não é em vão. Se você tem servido a Deus, na dependência da sua graça, fique certo, o seu trabalho não será desperdiçado. A seu tempo e para a sua glória, Deus fará florescer e frutificar. Você não está perdendo tempo. Queria dizer isso para você, você não está perdendo tempo. No Senhor, o seu trabalho, os seus investimentos, a sua correria, não são em vãos. Vamos nesse momento orar, e eu queria, nesse momento, fazer uma oração, desafiando você a orar comigo. Diante do texto existe um duplo desafio. O primeiro é de pedirmos a Deus que nos livre de qualquer vaidade, de qualquer perturbação de vanglória, por acharmos que estamos fazendo alguma coisa. Precisamos lembrar, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Isso é um ponto. Preciso lembrar que não é sobre mim, mas sobre Deus através de mim. Mas há um segundo motivo pelo qual devemos orar, que é o oposto a esse. A comiseração, o espírito de indignação ou de indignidade. Eu não posso, eu sou indigno, sou fraquinho demais. Eu queria que você orasse lembrando, meu amado, você é indigno, mas Deus é gracioso. Se você se sente um desqualificado para servir a Jesus, eu queria orar por você, porque você está na fila certa. Se você se sente assim um fraco para servir a Jesus, aleluia! Porque é na nossa fraqueza que a força dele é revelada e glorificada. É com você mesmo que ele quer contar, meu amado irmão. Se você se sente um inábil, um impotente, louvado seja Deus. Porque é com gente assim que a igreja tem caminhado através da história. Com gente assim, igualzinho a você. Que às vezes, como o profeta Jeremias, pensa em jogar tudo para o alto e desistir da vocação.
É assim, gente, assim como você. Porque Deus é gracioso. 2 orações. Primeiro, dizendo assim: Senhor, arranca de mim qualquer tendência de vanglória, de vaidade, de autoglorificação. Qualquer pensamento que me faça divorciar-me da verdade que tudo é pela tua graça. Senhor, se tu tens usado a minha vida, se o meu ministério tem sido próspero, se a minha célula tem crescido, se o Senhor tem abençoado com graça, se pecadores têm se convertido, me faz lembrar, Deus, convictamente, todos os dias, que não fui eu e não sou eu, mas é a graça do Senhor para comigo. Se você está no outro grupo, que se sente freado e tomado de hesitação por causa da sua indignidade, por causa da sua fraqueza, da sua impotência, eu queria que você lembrasse essa noite: Deus é gracioso e em sua graça Ele confere vocações, Ele confere dons, Ele ortoga ministérios a gente como nós, para que através das nossas fraquezas Ele faça conhecida a grandeza da sua força, para que todas as coisas corram sinergicamente para Ele e para a sua glória.